Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Viver Bem. E você de casa, me responda uma coisa. Você já se sentiu travado ou com aquela fisgada nas costas? Você sofre com dor na coluna? A maioria dos adultos já sentiu ou vai sentir dores nas costas. Sabia disso? E isso ocorre porque poucos têm a consciência corporal necessária para manter a postura correta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população teve ou terá pelo menos um episódio de dor nas costas por conta de nosso estilo de vida. E ficar fora dessas estatísticas é possível, mas você precisa começar a se cuidar já. E aqui nós iremos te dar as dicas para evitar as dores e assim te ajudar a viver bem. Para a missão de hoje trouxemos aqui o Dr. Emerson Sena, ele que é neurocirurgião. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Renata. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Então, doutor, nós preparamos uma matéria com diferentes reclamações e situações em que a população se queixa de dores nas costas. Vamos ver? Olá, o assunto de hoje é sobre coluna e a equipe do Viver Bem está fazendo a blitz aqui nas ruas da cidade para saber se a população tem cuidado de forma adequada da sua coluna. Afinal de contas, uma lesão na coluna pode provocar sérios riscos de doenças até mesmo irreversíveis. Eu tenho um problema de coluna, sabe? Eu já fui reprovado em uma empresa, inclusive esse consórcio Sim, por motivo de coluna. A empresa anterior que eu trabalhei, eu também quase não consigo entrar nela por motivo de coluna. Foi feita uma ressonância magnética e acusou que um desvio na minha coluna, sabe, por motivo de estar sentado. Eu tenho trabalhado muitos anos na área de taxista e também motorista de ônibus. E hoje, com 59 anos de idade, eu estou impossibilitado de ser fichado por motivo da minha coluna, sabe? Esse problema desse desvio de coluna por motivo do trabalho que eu trabalho sentado todo o tempo. Eu sinto dor nas minhas costas, dor no cóccix. E às vezes dói até o ombro também, o braço, que a gente fica direto assim, segurando, dói. Eu saio 6 da manhã e paro 6 da tarde. No final do dia? E no final do dia a coluna tá a 1000. Surrada. Nós vamos perguntar aqui da Nara se ela tem algum problema com relação à postura dela, já que a gente sabe que ela trabalha aqui no salão de pé e tem que ficar curvada justamente para fazer esse tipo de trabalho, né, Nara? Isso mesmo. No final do dia a gente chega, né, ficar com dor na coluna, né, a nossa mal postura e também o jeito que a gente calça o sapato. Isso vai agregando conforme, né, o tempo vai ficando cada vez pior. Tem que procurar um especialista aí nessa área. E há quanto tempo já que você trabalha com isso? Tem 8 anos já. Durante a noite a gente sente muitas dores, principalmente na cervical, né? A visão também, né, pois a gente está muito concentrada, né, no local do cliente, né, para não machucar, então a gente sente muita dor, sim. Você chega a passar até quantas horas sentado num dia de bastante movimento aqui? Praticamente o dia inteiro. Doutor, então, que a gente pôde acompanhar na matéria, que são diferentes estilos de vida, cada um com sua queixa, mas todas em comum, né? As dores nas costas. E existe realmente uma relação direta ou indireta com essa questão postural do trabalho que cada um exerce? Com certeza, né? Para que a gente possa viver bem, nada melhor do que a prevenção. Através dos vídeos, nós visualizamos aí inúmeras pessoas com profissões diferentes. Então, nada melhor do que a prevenção. Então, estar bem fisicamente, praticar atividades desportivas, não aumentar a sobrecarga sobre a própria coluna. Estatisticamente, existem estudos que comprovam que você não deve sobrecarregar a sua coluna relacionada a 10% do seu peso corporal. Se você for carregar algum peso o mais próximo possível do seu corpo e sempre dobrar o joelho para que a força esteja no quadríceps, no músculo das costas, da perna, né? Para que você possa ter uma segurança maior em realizar essas atividades. Nunca quando for pegar um peso, então, curvar-se para o peso. Sempre exatamente, curvar a coluna ou fazer rotação não é adequado, é indicado. Certo, mas esse problema da coluna, ele só vem
das questões posturais ou temos questões hereditárias, outras causas possíveis? Existem alguns mitos e verdades sobre isso, né? A herança genética não está comprovadamente que isso realmente acontece. A partir da segunda década de vida, a coluna já começa a apresentar algumas alterações naturais, né? Porque ela tem duas funções, a sustentação e a flexibilidade. Então, se você trabalha em posições desconfortáveis, agachadas, com a coluna de uma maneira com que você sobrecarregue, isso vai evolutivamente acontecer. É exemplo das pessoas que até fazem um transporte de cargas, quem faz o manejo de um volume para o outro, de um lugar para o outro, sempre é o correto usar aquele cinturão. Exatamente, os próprios agricultores que estatisticamente estão nessa fase, aqueles que trabalham, aqui nós temos um exemplo em Porto Velho, nas usinas hidrelétricas, né? Então eles trabalham com uma sobrecarga muito grande. Tá certo, então agora nós vamos para o nosso intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco nós vamos ensinar como ter postura e alguns exercícios para aliviar as dores nas costas. A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre dores na coluna. E vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Emerson Senna, neurocirurgião, que há pouco falou sobre as possíveis causas e agora explica pra gente por que tanta gente sofre com essas dores, né, doutor? Há formas de se prevenir isso? Ah, com certeza. A prevenção ainda é o melhor remédio. Você tendo uma boa postura, você tendo uma boa atividade física, fortalecendo a musculatura adequada. O trabalho auxiliado, por exemplo, do fisioterapeuta, que nós iremos já debater esse assunto, pode favorecer nessa prevenção? Sim, o trabalho do fisioterapeuta é extremamente importante para a recuperação, para a reeducação postural global da coluna, para a própria estrutura, flexibilidade, tudo isso é muito importante. Fortalecimento? Provavelmente, muito importante isso tudo. Mas há algumas pessoas que já não chegam a um ponto que já não há mais o que se fazer. E a cirurgia de coluna, ela pode ser uma solução? Estatisticamente, isso é um mito. Apenas 1% de toda a população vai existir a necessidade de um procedimento cirúrgico. E hoje, nas últimas 5, 6, até mesmo na última década, mudou muito o procedimento cirúrgico, né? Hoje existem as cirurgias minimamente invasivas, em que não existem cortes, você pode operar o paciente a laser ou por vídeo e a recuperação do paciente é muito mais rápida. Então eu agradeço a sua participação aqui, doutor Emerson, conosco no nosso Viver Bem, pelo seu tempo e pelos esclarecimentos que eu tenho certeza que serão de grande utilidade para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Tá certo, e a gente continua falando sobre esse problema. Agora nós vamos falar com o nosso segundo convidado, outro especialista em curar dores, o fisioterapeuta Jean Michel, que está aqui conosco. Muito bem, bem-vindo aqui ao nosso Viver Bem, Jean. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui, Renata, falando de um assunto tão impertinente como dor nas costas. Olha, antes de falarmos sobre o tratamento para quem já sofre com as dores, existem exercícios práticos que podem ser realizados até mesmo em casa? Com certeza, sempre como já foi citado, né, exercícios preventivos, todos esses exercícios vão estar auxiliando e ajudando uma possível dor e até mesmo no tratamento. Olha, mas a nossa conversa, peço para você esperar só um pouquinho, Jean, porque a nossa conversa ainda não acabou. No próximo bloco ele mostra então as formas de se tratar e amenizar as dores. Não sai daí que nós voltamos já. De volta com o Viver Bem e vamos seguindo a nossa conversa com o fisioterapeuta Jean Michel, que hoje está aqui para ajudar você e eu também a se livrar das dores nas costas. Jean, nós estávamos falando então sobre as práticas, algumas dicas para os nossos telespectadores para aliviar ou até acabar com as dores. Elas existem? Existem sim. Vale salientar, falar que em relação às dores, mais de 85% dessas dores, da dor nas costas, principalmente dor lombar, são dores inespecíficas. O que eu estou querendo dizer? Que essas dores, ela não tem uma causa grave, entendeu? Então, o tratamento básico de todas as dores é o exercício físico. As evidências, trabalhos de alto nível, de boas evidências, mostram que o exercício físico é o melhor tratamento de opção, sim.
Já que você falou em exercício físico, aquelas pessoas que são diagnosticadas com alguma doença na coluna, grave ou não, elas podem frequentar a academia, fazer uma caminhada no espaço alternativo, qualquer outra atividade que não seja a de fortalecimento? Sim. Todo paciente ele deve fazer essa prática de atividade física, mas sempre com a orientação de um profissional adequado, né? Específico, que trabalhe nessa área, que faça essa orientação de forma correta, né? Tanto caminhar, existe exercícios que você pode e não podem fazer, são direcionados conforme a patologia e o grau. Se você está numa fase mais aguda, numa fase mais crônica, então esse exercício vai ser direcionado para determinada fase que esse paciente se encontrar. Agora, voltando um pouco à questão do exercício em que podemos fazer em casa para prevenção. O que você trouxe, o que você vai mostrar para a gente hoje para exercício de prevenção? A parte preventiva hoje, o que se traz também, que é os trabalhos hoje, a fisioterapia antigamente ela era muito empírica, hoje ela é comprovada cientificamente, né? Com os estudos que saíram. O que acontece? A prevenção em relação a isso tudo, você vai trazer cuidados em relação ao sono, essas dicas são muito importantes, em relação ao sono, obesidade, atividade física e boa alimentação. São coisas que vão estar trazendo o melhor para o nosso dia a dia e está enfrentando em relação às nossas dores, como os exercícios que vão entrar em relação a isso. O que a gente pode mostrar aqui agora de forma prática? Existem algumas patologias onde que você pode estar alongando ou não. O alongamento é uma forma de manter, de melhorar a flexibilidade, mas não quer dizer que todo mundo que tem um problema na coluna tem que ficar alongando. Existem algumas patologias que em alguma fase você não pode alongar, como às vezes uma hérnia que comprime um nervo e você tem um formigamento, então naquela fase às vezes o alongamento vai incomodar. O alongamento pode ser, você pode deitar aqui. Vamos mostrar então para o pessoal de casa como deve ser feito, né? Para quem precisa aprender algo. Então, conforme a fase que esse paciente se encontrar, às vezes ele está travado o termo que se usa muito, travado na cama, ou então é uma dor muito intensa. O que geralmente as pessoas acham que o repouso nessa fase é muito importante. Nem sempre. A impressão que a gente tem é que se continuar de repouso, o negócio fica mais travado ainda. Isso, fica mais travado. O que se pede? Que você se movimente no limite da sua dor. Conforme mais você se movimentar, mais rápido, mais melhor será esse prognóstico em relação às suas dores, seja ela nas costas ou seja dor lombar. Uma das formas muito simples, se você estiver travado na cama, é você dobrar os dois joelhos, flexionar, e sempre abraçar um membro, começando abraçando o membro, você conta. Geralmente as pessoas fazem 3 de 30 segundos. Cada um respeitando o seu limite de dor. Onde isso. se consegue flexionar. Isso. Você solta um pouco, relaxa. O outro membro, você pode estar puxando também, uma forma de alongar e soltar. Algumas pessoas têm preferência por direcionamento de movimento, algumas melhoram com a flexão como a extensão. O tratamento, até na fase aguda, é um exercício direcionado. Às vezes a pessoa sente dor na flexão ou na extensão ou na inclinação. O que ela sente a dor, eu evito, entendeu? Então você também pode estar abraçando os dois membros, né? Uma forma simples de estar fazendo em casa. Contando até quantos? Até 30 segundos, 3 de 30 segundos, 5 de 30 segundos, conforme a sua limitação. Você solta. Como se fosse sentir relaxar. Isso, mas você tem que é como se fosse tracionar, puxar, alongar essa musculatura. Porque às vezes a proteção, o que faz? Existe um espasmo de toda essa musculatura. Então ela segura, entendeu? Então você tenta que com os alongamentos quebrar esse padrão e assim evitar a dor através do espasmo. Na hora de levantar da cama, o jeito correto. São dicas muito importantes. Assim, por exemplo, é uma forma errada que você fez. A apresentadora já fez errado. Então, geralmente, essas dicas são você virar, deitar de lado, você pode virar, coloca os pés embaixo, ó, a desce das duas pernas e coloca o braço. Então, essa é uma forma mais correta de você não estar sobrecarregando a sua coluna. Deitar a mesma forma. Levantar do mesmo jeito, né? Sempre tentar fazer com que você jogue o tronco para frente, você divida as cargas em relação à musculatura do membro inferior. A musculatura do membro inferior foi feita para trabalhar em conjunto. Esse conjunto você não deixar o joelho passar da ponta do pé excessivamente e jogar o quadril para trás. Você vai dividir a força quadríceps e o glúteo, né? Que são grandes músculos fortes que vai estar dividindo esse peso. Existem alguns mitos, você pode flexionar, você pode agachar a coluna, você pode dobrar, você deve. Vou pegar um peso no chão. Aí que tá, quanto é esse peso? É como foi relatado o Dr. Emerson falou, em relação a flexionar e levantar um grande peso, existe um peso sim corporal em relação à carga mínima. Então você tem que respeitar isso. Se o cara é um trabalhador que descarrega,
grandes mercadorias com peso, aí geralmente você tem que manter a coluna ereta, usar o membro inferior e poder dividir essas cargas. A gente, por exemplo, na academia aprende que sempre na hora de abaixar, né, sempre manter aqui reto. Tentar evitar a flexão na linha dos pés, como você mesmo disse. Na hora de abaixar, realmente eu não posso flexionar? É que nem falou, existem muitos mitos e verdades. Dependendo do tipo de exercício, você deve fazer essa inclinação, mas sempre respeitando a angulação. Depende do que você quer trabalhar na academia, do que o professor te orienta. Então você deve seguir a orientação. Se a musculatura que ele quer trabalhar é determinada, que exige que não passa o joelho da ponta do pé, você não deve realizar. Então essa carga, os agachamentos, que as pessoas fazem excessivo, sempre proteger em relação a dividir. Quando você faz com que o joelho passe da ponta do pé, você está jogando 100% da força do quadríceps, da força no quadríceps. E isso sobrecarrega sua femoropatelar, seu joelho. A regra geral, não passar a linha dos pés. Isso. O joelho passa da linha dos pés. Isso, geralmente é essa a regra. Mas depende do tipo de exercício. Vai ter exercícios que você pode passar assim a ponta do pé, mas geralmente o agachamento, que são exercícios que exigem muito, o leg press, esses exercícios que tem uma demanda maior. Quem tem a dor na coluna, pode ou não pode? Pode fazer, mas tem que ser respeitado. Existe todo um trabalho base a ser feito. Ele tem que ser feito toda uma base para poder chegar nisso. As pessoas têm mania de achar que tem um problema na coluna lombar ou na coluna, acha que vai explodir ou a hérnia. São termos que são usados, que tem alguma coisa fora do lugar. Isso são mitos, não existe. A pessoa que tem hérnia de disco, que tem alguma patologia na coluna, ela pode sim fazer atividade física, ela deve fazer atividade física, que vai ser o tratamento dela, que não vai acontecer nada. Só que tem que ser orientado e respeitar as fases, né, do nosso organismo. As coisas estão os estudos mostram que em relação a essas patologias, a sobrecarga em relação às estruturas, e não tanto os exercícios errados. Nós somos os exercícios errados, mas é mais o envelope de exercício que está acima do que você pode permitir, do que você faz. O salto, por exemplo, vou pedir para o nosso cinegrafista fechar no meu salto. Hoje eu optei por um salto mais baixo. O salto realmente influencia nessa questão da dor na coluna das mulheres? Influencia de uma certa forma. É um outro mito. O salto, sim, mas o que acontece? Você muda o seu centro de gravidade. A gente foi feito para andar, entrar no retropé, no calcanhar, nisso na ponta do pé, e sair na ponta do pé. A mulher, quando ela usa muito salto excessivo, ela fica na ponta do pé, ela muda esse centro de gravidade dela. Então, quando ela é uma pessoa que não é treinada, que não tem uma boa condição física, isso faz que possa ocasionar ou ter dores. Tá certo. Eu tô vendo que você trouxe aí também uma faixinha muito familiar aqui para esta apresentadora. Que tipo de exercício nós podemos fazer com os objetos aí? Então, aqui é uma faixa elástica chamada de TheraBand. Você pode fazer isso em casa, você pode usar com uma câmera de ar, um elástico. Então, são exercícios simples. Como usar para o alongamento, né? Você pode estar usando, como até para o fortalecimento. Coisa simples, que é amarrar a perna, entendeu? Fazer exercícios, mas sempre importante salientar ressaltar que o exercício tem que ser orientado, né? Não é todo exercício que vai ser determinado, não é porque você tem a mesma patologia do que o YX, vai ser o mesmo exercício, tem que ser direcionado. Por isso que é um trabalho conjunto, né? Primeiro o paciente, ele procura o ortopedista, o neurocirurgião, para fazer o diagnóstico de qual é o problema que ele tem e o que ele é capaz. Aí vem na sequência o fisioterapeuta para ajudar na realização desses exercícios, que não é um trabalho que fica para a vida toda. Na verdade, vocês vão ensinar aquela pessoa que aí sim pode tocar a vida tranquilamente, né, gente? É isso mesmo. O trabalho é justamente isso. Você vai reeducar, você vai reensinar, você vai reiniciar todo esse sistema, crenças, tudo em relação a uma postura, exercício de forma errada, você vai corrigir, ensinar e levar ele para o dia a dia dele. Então, Jean, falando em exercícios práticos, pensando na rotina do pessoal de casa, o que mais que você trouxe aqui pra gente, para ensinar pra gente? Então, além de manter o alongamento, você está usando o alongamento para melhorar da flexibilidade, também um fortalecimento, né, da musculatura do core, que é muito importante, manter um core forte. O core seria a musculatura abdominal, o assoalho pélvico, a musculatura paravertebral. Isso como? Lá vai a apresentadora que mostrou o pé feio na televisão, fazer exercício de novo. Então, tudo isso em prol da qualidade de vida do nosso telespectador. Então partimos que você já passou da fase aguda, já não tem mais dor, né? Você já trabalhou essa parte de modulação. Agora a gente vai com o controle motor de alguns exercícios. Um deles, você pode estar usando a bola, por exemplo, levanta os pés,
colocando. Você passou dessa fase, né, de dor, então eu estou direcionando o movimento, eu quero que você movimente bastante, você precisa de uma coluna que ela tenha uma boa mobilidade, que ela faça isso, que eu tenho que trabalhar isso, esse controle motor da sua coluna. Com outros exercícios, você vai dissociar essa coluna, porque a coluna, além de movimentos de inclinação, flexão, você também tem os movimentos rotacionais. Então você precisa que toda essa coluna, toda a questão lombar, torácica, cervical, entre em conjunto para poder fazer esse movimento. Às vezes eu tenho um segmento que ele está hipomóvel, né, com pouca mobilidade, e outro com hipermobilidade. Eu preciso desse conjunto todo para ter uma boa coluna funcionando para o dia a dia. Certo, o que mais? Então, a parte de mobilidade, a gente passou dessa fase, a gente fortalecendo, né? No caso, outros exercícios, pedir quem está em casa, pode colocar o pé aqui, né? Você colocar o braço ao longo do tronco e levantar o quadril, tirando o bumbum da maca. Você fortalecendo a musculatura, tanto posterior, né? De glúteo, paravertebral, tudo isso que vai trabalhar a estabilização da coluna, a parte pélvica, a lombopélvica, entendeu? E são exercícios importantes. Outros exercícios, como vocês podem estar usando, fortalecendo a musculatura, exercícios bem simples, que são usos da caneleira, numa fase mais tranquila, sem dor, fortalecendo o quadril. Quem não tem a caneleira em casa pode fazer amarrar um feijão, amarrar algum peso de 1 quilinho, enrolar na perna e estar fazendo isso. Sempre você deve buscar a orientação de um profissional adequado para estar te orientando dessa forma. Na verdade, você aprende para você levar isso para casa. Isso, você é orientado, né? Você aprende para poder estar realizando em casa de forma segura e concreta, né? Com segurança, para que aquela dor que já assumiu não volte. Tá certo. Mais alguma coisa para mostrarmos? Isso, além do alongamento, esse tipo de fortalecimento, e podemos estar fazendo, pode sentar, virar de lado, né? Virar de lado, aprendeu, sempre que for levantar, virar de lado, abaixa a perna e apoia, e pode sentar. Isso, direcionar. Então, alguns exercícios. Na hora de levantar a mesma coisa, o apoio, tá jogando esse tronco. Você pode sentar de novo. Então, exercícios que geralmente vamos pegar a bola e direcionar esse paciente de estar usando tanto a musculatura para alongar como fortalecendo. Sempre trabalhando essa mobilidade, né? É importante, na hora de agachar, para buscar algumas coisas. Se você fosse pegar a bola agora, por exemplo... Buscar a bola. Você pode flexionar. Isso é um mito, né? De você ter que fazer esse tipo de exercício para poder pegar a bola. Ninguém pega um balde em casa desse jeito, né? Aí que tá. Dependendo do peso, o jeito correto é esse. Você justamente de transferir a força, deixar a coluna ereta e transferir a força para o membro inferior. Com peso leve, você deve, a coluna foi feita para flexionar. Você deve pegar coisas leves desta forma. Não é prejudicial à coluna, não. Tá certo, então. Acho que o nosso papo fluiu bastante aqui no nosso Viver Bem. Bastante exercício, né, prático para o pessoal de casa. Fica aqui o espaço para você agradecer, então, eu agradeço, na verdade, a sua vinda e os ensinamentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, né? Você está falando de um assunto como dor lombar, dor nas costas, e mostrar que você que tem dor, que tem dor nas costas, não se preocupar que não é nada grave. Apenas 5% das pessoas vão ter alguma coisa grave. Sempre procurar orientação médica. Esse médico vai estar orientando para o fisioterapeuta de forma correta e assim auxiliando, ajudando esse paciente que precisa não conviver com dor. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Jean. Então, pessoal de casa, vocês gostaram das informações? Das dicas do nosso programa de hoje? Coloque em prática e passe a viver bem. O programa chegou ao fim, mas no próximo sábado a gente volta com mais Viver Bem. Até lá, tchau!